colegas, nós estamos hoje passando por um momento muito difícil nesse país, com um governo fascista, uma pandemia que já levou quase 100 mil brasileiros. Então, nosso país está de luto. E o Sesprev também está de luto. Está de luto porque acabamos de perder um companheiro, um cara de luta, fundador desse sindicato, tá? E que nos deixou essa semana. Mas o luto, gente, o luto não interrompe a luta. O luto não atrapalha a luta. A luta continua. Quando um guerreiro cai no campo de batalha, aparece outro, pega a sua bandeira e vai em frente. E vai lutar honrando aquele que caiu. Então, hoje, nós estamos aqui nesse encontro dos servidores do Serviço Social do INSS. Tá? Vocês no sindicato hoje representam a vanguarda, vocês são novos, vocês são os lutadores que vão levar para frente a nossa luta, porque nós estamos ficando pelo caminho. Essa gestão já perdeu 3 diretores. E agora vocês do Serviço Social, uma categoria que foi assim tão pisada, e as pessoas, a carreira de vocês foi tão atacada por tantos governos, e vocês resistiram, vocês se organizaram e vocês estão aí. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse sindicato e tenho muito orgulho de ter vocês na vanguarda desse movimento. Eu quero deixar aqui o meu abraço a todos, quero que todos aproveitem bem o debate, que a hora é essa, da gente se juntar e lutar, porque a luta não termina agora, não vai terminar nunca. Tá? Os soldados vão ficando pelo caminho, mas os novos vão seguindo em frente e lutando sempre. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada, Irene. Eu pediria novamente que as pessoas mantivessem os microfones fechados para evitar a microfonia. Agora eu convido o Cristiano para falar pelo coletivo Intersindical Instrumento de Luta. Boa tarde, me ouvem bem? Dá para escutar bem? Bem, Cristiano, está ótimo. Beleza. Tá ótimo. Como a companheira Irene falou bem, creio que esse tem sido um momento muito difícil na vida dos trabalhadores, né? Perdemos aí 3 diretores do sindicato, mas além disso, ao longo desses últimos 4 meses aí da pandemia, perdemos uma série de companheiros lutadores, referências da organização na classe trabalhadora. Então, tem sido um período difícil das nossas vidas e, durante esse período, a preocupação de todos nós tem sido sobreviver. Sobreviver, manter o isolamento social dentro do possível. A nossa categoria de trabalhadores da Previdência, do INSS, conseguimos aí algumas vitórias que são importantes, né? A organização através da FENASPES, dos nossos sindicatos estaduais, conseguimos manter o isolamento social aí há no mínimo 4 meses. O governo anuncia uma possibilidade de retomada do atendimento presencial nas agências no dia 24 de agosto. E tudo indica que até lá a política de genocídio imposta pelo governo Bolsonaro, nós já tenhamos aí a triste marca, a mórbida marca de mais de 100 mil mortos. Então, é pensar uma reflexão aí para os trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Social na Previdência, em que cenário nós estamos discutindo esse encontro, discutindo algumas pautas, né, que são aí de interesse da categoria dos trabalhadores do INSS, do Serviço Social, mas também são pautas do interesse da classe trabalhadora como um todo. E enquanto nós estamos preocupados com a nossa sobrevivência material, a preservação das nossas vidas, e também a preservação da vida dos segurados, lembrando que durante esse período de fechamento das agências, nós pleiteamos e lutamos pela suspensão das metas, a concessão automática dos benefícios,
e também a agência do INSS fechadas, a agência do Brasil inteira, tiraram das ruas mais de 15 milhões de pessoas, contribuindo aí para que a tragédia de um governo que não tem nenhuma articulação contra a pandemia fosse ainda maior. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande aqui. E aí, enquanto nós estamos preocupados com a nossa sobrevivência, o governo não tem dado trégua nos ataques contra os nossos direitos. Então, quem tem acompanhado o debate sabe da perspectiva do INSS transformar a Previdência, né, a autarquia, numa entidade que seja gestora única da Previdência, do regime geral e também do regime próprio da União. O plano de reestruturação do INSS, com fechamento de 52 gerências executivas, o fechamento de APS, e que o INSS assuma também a demanda das delegacias do trabalho, num processo que é a verdadeira pá de cal depois do fechamento do Ministério do Trabalho e o desmantelamento de qualquer estrutura que seja voltada para o reconhecimento do direito dos trabalhadores. Ou seja, enquanto nós estamos lutando pela preservação da nossa vida, da vida dos segurados, o governo tem concretamente avançado no projeto da reforma administrativa, projeto esse dos anos 90, iniciado lá com o Bresser Pereira, mas dado continuidade durante os governos do PT e aprofundado agora de sobremaneira no governo Bolsonaro com seu ministro Paulo Guedes. E eu penso que é uma discussão que está presente na categoria hoje, a discussão das metas de produtividade, a discussão da jornada de trabalho, a discussão do desmonte do INSS. E aí eu que gostaria, né, na apresentação, trazer uma breve contribuição, lembrar para as camaradas e para os camaradas que estão aqui presentes, há pelo menos 150 anos, desde Karl Marx, nós temos uma discussão sobre a exploração do trabalho, sobre o que significa o trabalho por meta, o trabalho por jornada. Nós tivemos a greve geral de 1917, que um dos pontos fundamentais ali colocados enquanto pauta da classe trabalhadora era a redução da jornada de trabalho. Então, a redução de jornada de trabalho ela é uma pauta histórica dos trabalhadores, porque ela é a única garantia de salário, de preservação da vida e da dignidade que nós temos. Então, creio que é necessário ter uma discussão entre nós, enquanto categoria, uma discussão muito fraterna do que é tático e do que é estratégico. Talvez, num momento imediato, é uma discussão que, na sua aparência, ali seja discutir método para a preservação do salário, mas, estrategicamente, a discussão de jornada, de salário, de concurso público e de condições de trabalho, ela tem que ser fundamental nesse momento, para a gente barrar os projetos, né? A reforma administrativa hoje tem um nome bonito, ela se chama Transforma Gov, né? Ela fala de aumento da eficiência do serviço público, redução do gasto, melhoria do atendimento ao cidadão, quando nós sabemos que se trata do desmonte do Estado e da entrega do sistema de previdência, da previdência enquanto política pública, ela passa a ser primeiramente uma rubrica fiscal. Então, para concluir, penso que aqui, né, os camaradas, né, manter essa discussão naquilo que nós temos enquanto ciência da classe trabalhadora, enquanto mais de 150 anos de sociologia do trabalho e das lutas históricas nossas enquanto classe, em defesa da jornada, da condição de trabalho, por concurso público, em defesa da previdência social e, mais aprofundadamente, em defesa da seguridade, porque após pandemia vai precisar uma greve muito grande nossa, enquanto classe trabalhadora, uma greve geral, porque a pandemia é apenas o início da grave crise e dos profundos ataques que a burguesia, através do seu governo, fará contra nós trabalhadores. Obrigado. Obrigada, Cristiano. A próxima sou eu ao falar. Eu pediria que alguém marcasse meu tempo, tá? São 5 minutos. Me avisa faltando 1 minuto, por gentileza. Boa tarde a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou Thaís, né? Não sou assistente social, sou servidora, sou técnica e estou na direção do Cinsprev e da FENASPES. Gostaria de fazer uma saudação aí a todas as colegas e colegas presentes. Esse encontro acontece num momento muito difícil para toda a classe trabalhadora. Estamos vivendo aí no meio de uma pandemia, né? Não está fácil para ninguém, e também no meio de toda uma transformação nos nossos processos de trabalho,
mesmo com a pandemia, mesmo com a crise econômica, a burguesia não nos dá trégua. O avanço aí na precarização das relações de trabalho segue a passos largos e, como não seria diferente, estão trazendo isso também para o serviço público. Nós já vivemos dentro do INSS toda uma imposição do sistema de metas, nós já vivemos o reconhecimento de direitos sendo transformado em linha de produção, com os servidores trabalhando aí em ritmo alucinante. Nós fomos obrigados aí, por força maior, para preservar nossa vida, aí para o teletrabalho, mas as pessoas estão submetidas a um regime de trabalho que ninguém aguenta por muito tempo. E nesse cenário é muito importante essa discussão sobre as transformações no processo de trabalho, que é objeto da pauta desse encontro. É muito importante também que os colegas do serviço social façam a reflexão nesse encontro da necessidade de integração da luta das pautas específicas com a pauta do restante da categoria do seguro social, pois nesse cenário de ataques ninguém vai conseguir sobreviver sozinho. Nós temos aí uma carreira que está ameaçada, nós já estamos vendo servidores terceirizados sendo colocados dentro do INSS, a militarização do INSS, militares colocados dentro do nosso quadro, dentro das nossas agências, e mesmo com tudo isso, nós estamos ainda tendo que enfrentar um governo genocida que procura abrir as agências do INSS a todo tempo. Já é a terceira vez que a gente faz um movimento dentro da categoria, com a resistência da categoria, a gente consegue impedir a reabertura das agências. Teremos que fazer isso novamente agora no dia 24, uma vez que não tem condição de reabrir a agência do INSS no meio de uma pandemia, com as condições de trabalho que nós temos, com o público nosso, que é, em geral, formado por idosos e pessoas doentes. Nós entendemos também a vulnerabilidade do nosso público, sabemos que, principalmente para o serviço social, essa questão é muito cara, né? Porque a gente tem que preservar a nossa vida, mas também nós não deixamos de pensar no trabalhador vulnerável, que não tem acesso a essas tecnologias e que está aí colocado à margem, mas a gente acha que o governo tem que dar uma solução para isso. Nós, através da FENASSE, através dos nossos sindicatos filiados, já estamos propondo iniciativas, inclusive parlamentares, para que os benefícios sejam concedidos de forma automática, que essa concessão automática e em caráter emergencial durante a pandemia seja estendida para que os trabalhadores não sejam jogados à margem. Por fim, eu gostaria de falar para vocês, para mim esse encontro tem um caráter muito especial. Todos sabem que já faz 9 meses aí que nós perdemos o meu companheiro Ailton, que era colega de vocês no serviço social. Essa pauta era muito cara para ele, então eu desejo sucesso a todos, desejo que o encontro seja vitorioso, que nós, trabalhadores do INSS, consigamos, junto com a classe trabalhadora, resistir a mais esses ataques e resistir aí no meio dessa pandemia. Muito obrigada. Bom encontro a todos e todas.
O microfone da Gil e da Poliana está liberado, viu, gente? Obrigada, Rafa, não estava conseguindo mesmo abrir. Então, pessoal, vamos continuar? Eu vou falar rapidinho pelo Vamos. Eu acho que os companheiros anteriores já falaram, né? Acho que de toda a conjuntura, de tudo que é importante. Eu gostaria de fazer uma saudação às assistentes sociais de São Paulo e todas que estão assistindo pelo país. É uma categoria, na sua grande maioria, de mulheres, e eu acho que as mulheres agora têm um papel fundamental nesse país. Eu acho que as mudanças necessárias no país virão das mulheres pretas, das mulheres periféricas, das trans, né? De todas essas que há muito tempo já vem sofrendo e que agora, com um governo com todas as características fascistas, acaba que sofre muito mais. Então, quero saudar as assistentes, dizer o quanto é importante vocês estarem nessa categoria. Eu acho que nós crescemos muito depois desses últimos concursos, onde entraram bastantes assistentes sociais, então acho que tivemos um salto de qualidade. É importante na nossa categoria essa discussão e cada vez mais a aproximação de todos nós da carreira do seguro social. Falarmos de forma uníssona, falarmos de forma que dialogue com todos os trabalhadores do seguro social, com todas as trabalhadoras, e que dialogue também com a população. Nós precisamos melhorar esse diálogo com a população. E cabe a nós também dizer ao governo como nós queremos essa previdência. Não esse desmonte, mas uma previdência pública de qualidade, dentro da Seguridade Social, que dê atendimento real à classe trabalhadora no país. Então, obrigada a todos, bom encontro, e vamos lá, que a luta ainda é muito grande. Gente, obrigada a todos e todas aí. A próxima, vamos passar agora já para a abertura da primeira mesa. Quem vai conduzir essa mesa vai ser a Poliana. Poliana? Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É com muita alegria que a gente vai abrir agora a primeira mesa do encontro, que tem como título a reestruturação produtiva do trabalho e o serviço social do INSS em tempos de pandemia. Então, eu já quero saudar e agradecer as nossas palestrantes e eu vou apresentá-las aqui. Nós temos a Lucy Praun, que é doutora em Sociologia pela Unicamp, onde integra o grupo de pesquisa Mundo do Trabalho e suas Metamorfoses, e é professora e pesquisadora pela Universidade Federal do Acre. Boa tarde, Lucy, seja muito bem-vinda, muito obrigada. Eu vou apresentar a Lilian Rojas também, antes de passar as salas para elas. A Lilian Rojas é trabalhadora da política de previdência social, é nossa colega de trabalho no INSS, atua no INSS desde o ano de 2009, conselheira do CEPES e militante do movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras da Previdência Social. Muito obrigada, Lilian, seja muito bem-vinda. A ideia é a gente abrir agora as salas para as palestrantes, que terão um tempo de 20 a 25 minutos para fazerem as suas explanações, e depois a gente vai estar lendo, se surgirem perguntas pelo Facebook, tá bom? A gente vai ler aqui para elas, para ver se elas conseguem interagir também com as pessoas que estão pelo Facebook. E também, dependendo aí do nosso tempo, a gente vai fazer uma proposta de número de inscrições para que as pessoas que estão aqui dentro, né, do evento, aqui pelo link interno, também possam fazer suas intervenções. A ideia é a gente fechar essa primeira mesa com debate e tudo até às 16 horas. Então, eu vou chamar a Lucy Praun.
Lucy Brown, fique à vontade, viu? São 14h33, você tem até 25 minutos. Muito obrigada. Faltando 5, eu te aviso, tá bom? Certo. Bem, pessoal, primeiro, boa tarde a todas e todos. Quero registrar aqui os meus sentimentos pelas perdas que vocês têm passado na categoria, aliás, o país inteiro, né? A gente, essa semana, deve chegar aos 100 mil óbitos oficiais, né? Diga-se de passagem, porque a gente está falando de números oficiais e a gente sabe muito bem que há muita subnotificação. Então, o que a gente está vivendo no país é algo absurdo, né? Com uma política governamental que se isenta de qualquer responsabilidade em relação à pandemia e que, com isso, faz com que quem sofra as principais consequências da pandemia sejam os segmentos mais pobres da população, né? Um conjunto de pesquisas já mostram que os óbitos e os adoecimentos, eles não são tão democráticos, não se espalham igualmente para todos os setores sociais, né? A incidência do adoecimento e dos óbitos, à medida em que eles passaram a ter uma disseminação comunitária, se voltaram particularmente para os setores mais pobres da população. Então, mais uma vez, são os mais pobres, né, os setores que sofrem mais com os impactos da pandemia. E esse recorte e as consequências desse processo também têm raça, etnia e gênero, né? Seja pelo trabalho das mulheres no ambiente doméstico que se multiplicou mais ainda, seja pela incidência maior de óbitos entre a população negra, né? Seja pela chegada da Covid nas aldeias indígenas, que está devastando essas comunidades. Então, temos muitos motivos para estar de óbito, para estar de luto, apesar da banalização da morte, da vida, que esse governo tem promovido. Bom, eu agradeço o convite para compor a mesa do encontro. Vou tratar de questões mais relativas aos processos de precarização do trabalho do ponto de vista geral, né? Claro que, do ponto de vista específico, eu imagino que a minha companheira de mesa vai tratar de maneira mais profunda, mas óbvio que os processos de precarização do trabalho incidem diretamente e de maneira muito particular na atividade profissional das assistentes e dos assistentes sociais. Então, trata-se de tema que impacta diretamente o setor da previdência como um todo e a profissão do assistente social. Bom, algumas questões introdutórias aqui, né? Eu tenho discutido bastante esse tema, e uma das coisas que, na maioria das vezes, eu tenho colocado no início das atividades, é de que, quando a gente discute os processos de reorganização do trabalho e da produção nesse contexto mais atual, né, a pergunta que me moveu durante a minha pesquisa de doutorado e que a gente até hoje não tem como não voltar a ela, é por que o trabalho assumiu formas, características muito mais adoecedoras no contexto atual, né? Pode parecer um contrassenso para alguns que defenderam que, a partir dos anos 80, o trabalho seria valorizado, de que as pessoas seriam convidadas a participar criativamente dos processos de trabalho, e, com isso, ele seria mais prazeroso. O que a gente tem identificado nas pesquisas é um movimento diferente desse, é um movimento de acentuação dos processos de adoecimento, né? Com características muito particulares que têm a ver com esse estágio de desenvolvimento do capitalismo, que é um estágio de alta destrutividade, né? Então, quando a gente fala de precarização do trabalho, uma outra questão sempre surge. Algumas pessoas dizem, mas, bom, aquelas que observam a precarização do trabalho, né? Mas o trabalho não foi sempre precário. Essa expressão a gente tem utilizado, é verdade, ele sempre foi precário, o trabalho submetido à exploração tem por característica a precarização, a tendência à precarização, mas a gente usa essa expressão para demonstrar ou para assinalar, eu acho que é melhor essa expressão, um movimento de acentuação da precarização do trabalho, né, que ocorre muito nitidamente a partir dos anos 80, apesar de ser um processo anterior aos anos 80.
né, tem a ver com os limites do padrão de acumulação de capital que eram prevalentes no período anterior. Até ali, o final da década de 60, o padrão de acumulação de capital prevalente na economia mundial era o que a gente conhece por Taylorismo-Fordismo, né? O padrão taylorista-fordista. E esse padrão de acumulação ele chega a um limite no final da década de 60, vai se expressar com uma crise econômica de repercussão mundial, e é a partir dessa crise, que é uma crise estrutural do capitalismo, que vão se construir uma série de medidas, das quais a reorganização do trabalho e da produção são parte, ou seja, e não podem ser entendidas fora desse contexto mais amplo e sem que a gente associe, por um lado, a crise estrutural do capitalismo, por outro lado, a ascensão de uma determinada forma de conduzir esse sistema socioeconômico, que é o neoliberalismo, né? A ascensão das políticas neoliberais. Então, de conjunto, né, a essência dessas medidas estão relacionadas a uma tendência à ampliação da exploração do trabalho. Então, há um salto de qualidade nos processos de exploração do trabalho. Esse salto de qualidade vem acompanhado de um desmonte do sentido de coletividade que antes está presente no mundo do trabalho, né? Esse desmonte é algo essencial para que essas medidas possam ser implementadas, ou seja, implementar uma forma de exploração do trabalho tão radical requer quebrar a resistência dos trabalhadores, né? E a maneira como essas formas de reorganização do trabalho e da produção vão se dando, vão instituindo também um conjunto de formas de ser do trabalho que fragmentam os vínculos e que incidem nesse senso de coletividade. Então, o que a gente tem nesse período como parâmetro é o rebaixamento de direitos sociais do trabalho, né, que, vez por outra, tem um país que passa a ser o parâmetro principal, mas é um processo que se retroalimenta, ou seja, quanto mais baixo o acesso a direitos sociais e do trabalho, mais se aprofunda em outros países em referência àquele que já se conseguiu um maior rebaixamento. Então, vai se retroalimentando. Quais são os imperativos desse processo? Primeiro, eliminar tempo, né? Eliminar tempo morto do processo de trabalho. Isso não é um elemento qualquer, porque significa transformar o trabalho, a jornada de trabalho desse trabalhador como uma jornada sem nenhum poro para descanso, né? Eliminar ao máximo possível os pequenos poros que esse trabalhador tinha, os pequenos momentos em que ele tinha para repousar, para descansar, para pensar. Enfim, esses poros vão sendo eliminados paulatinamente com as jornadas flexíveis, né? E com uma série de outros mecanismos que se instituem. E, junto com isso, a eliminação de direitos. Bom, como que se elimina tempo morto, para ficar mais claro para vocês, né? O tempo morto é o tempo de não atividade, né? De não atividade produtiva, então, portanto, de não produção, né? Primeiro com os contratos precários e flexíveis, né? Vocês devem lembrar que se instituíram uma série de contratos, entre eles o contrato de tempo de trabalho parcial, né? E, mais recentemente, na contra-reforma trabalhista, o trabalho intermitente, que é a exacerbação do processo de flexibilização das relações de trabalho. Agora, ainda pioradas, para vocês verem como tudo pode ficar pior, né? Com as relações impostas pelo chamado trabalho uberizado, né? Onde nem vínculo existe e esse trabalhador é considerado uma espécie de prestador de serviço. Não é, né? Mas é assim que as plataformas querem nos fazer crer, de que elas são intermediárias de uma relação entre consumidores e ofertadores de prestação de serviço. Portanto, aí nem vínculo trabalhista, seja lá qual for, existe, né? Mas esse processo de flexibilizar contratos e deixá-los mais precários é parte dessa lógica de eliminação de tempo morto, né? Quando não, jornadas flexíveis, vocês devem estar convivendo já certamente com bancos de horas e outras coisas assemelhadas, né? Padronizar procedimentos, né? É muito interessante, porque a padronização de procedimentos, o controle do tempo de trabalho remetem ao taylorismo, né? Mas o padrão de acumulação flexível, ele transita aí, né? Ele se apropria de características do antigo, aos moldes tayloristas, flexibilizando-as a partir
das necessidades do novo padrão de acumulação de capital. Os tais processos de melhorias contínuas que fazem com que buscam, na lógica toyotista, o erro zero, o retrabalho zero, né? A multifuncionalidade, que vocês devem conviver com ela cotidianamente, ou seja, exercer mais de uma função ao mesmo tempo. Eu li recentemente um texto do Jorge Souto-Maior e me chamou muita atenção, porque isso a gente vê diretamente quando entra num banco, por exemplo, e na Previdência não deve ser diferente, como aquele antigo... Eu fui bancária nos anos 80, né? E a estrutura de uma agência bancária incorporava uma série de funções diferenciadas. O escriturário, o caixa, o auxiliar de caixa, o gerente, o subgerente, gerente disso, daquilo outro, etc. Muitos bancos, hoje em dia, operam com... O Jorge vai colocar lá no texto dele, com duas modalidades de trabalho, né? O gerente e o assistente de gerente. E não é que as outras funções deixaram de existir, elas foram incorporadas à função de gerência e de subgerência sem que o salário corresponda ao salário pago antigamente a essas funções. Então, a multifuncionalidade, várias funções incorporadas numa função só. A polivalência, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E, com isso, as mudanças do ponto de vista do patamar tecnológico, que favoreceram bastante esse processo de reorganização do trabalho e da produção, viabilizam essa polivalência, né? Você está ali digitando, mandando e-mail, cadastrando alguém, já agendando outra coisa, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, com auxílio dos equipamentos de informática, das novas tecnologias da informação e da comunicação. Diminuição de níveis hierárquicos, né? Pagamento por produção, ou seja, as metas. Atinge determinada meta, ganha bônus. O trabalho em equipe, que tem uma aparência de algo muito positivo para nós, né? Eu acho que muitos de nós gostam de trabalhar em equipe, né? Mas isso é apropriado pelo capital de forma a ser uma relação de compensação entre trabalhadores. O que um não consegue dar conta de fazer, seja lá por que característica, o outro supre a necessidade e a meta passa a ser da equipe e dentro da equipe, controla o trabalho do outro, porque todos são avaliados individualmente e são avaliados pela equipe. Então, você cria um mecanismo que, ao mesmo tempo que pressiona para a intensificação do trabalho e para a produtividade do trabalho, faz com que se diminua, não seja desnecessário ter um nível hierárquico muito aprofundado de chefias, porque os próprios trabalhadores passam a ser carrascos de si próprios, né? E do colega ao lado, sem precisar que um chefe controle o trabalho e faça com que aquele trabalho seja intensificado e mais produtivo. Esse contexto vai criar o que o Ricardo Antunes chama de mutações na forma de ser da classe trabalhadora, né? Que tem a ver com aquele... A gente convive no serviço público hoje com um conjunto de modalidades de contratação. A gente tem o trabalhador por tempo integral, o trabalhador por tempo parcial, o serviço público está repleto de trabalho terceirizado, que tem vínculos diferentes dos servidores públicos e, portanto, direitos também acordados diferentes, né? Prestadores de serviços, PJ, trabalhadores por tempo determinado, com contrato temporário, e isso tudo convivendo com um profundo desemprego estrutural. Ou seja, impelindo as pessoas, o desemprego faz isso, a aceitarem condições de trabalho que antes não aceitariam, né? Que antes seriam inimagináveis, né? E as pessoas diriam, não quero, vou procurar outro emprego. A lógica se você tem um emprego, você vai aceitando tudo, porque se você sair dele, a possibilidade de você conseguir condições iguais de trabalho e patamares salariais iguais de trabalho são quase impossíveis, né? Então, é nesse contexto que se operam as formas de organização do trabalho e da produção sob o neoliberalismo, nesse contexto de capitalismo extremamente globalizado e financeirizado, né? É nesse contexto também que a gente vai definir a precarização como algo que vai além dos processos contratuais de trabalho, né? A gente vai falar que a precarização é um processo que atinge esse trabalhador de forma objetiva e de forma subjetiva. Logo que se começou a discutir precarização do trabalho, se relacionava muito a ideia de precarização a contrato, né? As formas de contratação, a rebaixamento de direitos como, sei lá, direito à insalubridade, à periculosidade e outros mais, que são a precarização objetiva, né?
destituir de algumas condições de trabalho, de alguns benefícios, acesso a restaurante, etc., que se tinha antes. Mas a gente foi, aos poucos, na pesquisa, identificando que esse processo de precarização objetiva do trabalho não podia ser lido, ser entendido, sem um outro elemento fundamental, que é o processo de precarização subjetiva do trabalho, né? Ou seja, um sentimento de não ter a quem recorrer dentro do local de trabalho, um sentimento de isolamento, né? Um sentimento de muita cobrança, um sentimento de estar sempre sendo cobrado de situações que são complicadas, ou seja, por um lado você tem que fazer, porque senão você não cumpre a meta, por outro lado você sabe que aquele procedimento que você está fazendo não é o adequado, que todo mundo sabe, e que enquanto estiver dando certo, ninguém vai te cobrar, mas o dia que der errado, você é o responsabilizado por não ter cumprido com as normas estabelecidas. Ou seja, né, uma situação de extrema violência e exclusão dentro dos locais de trabalho, de uma degradação das respostas coletivas, porque se todo o processo de trabalho passa a ser avaliado a partir de medidas que individualizam o trabalho, que estabelecem metas e de que colocam em jogo o tempo todo a permanência daquele trabalhador, a possibilidade dele continuar com o vínculo de trabalho dele, né? Há aí uma situação em que as pessoas sentem um mal-estar instituído dentro do local de trabalho, mas a solidariedade está rompida. É como que se eu me associar ao outro, me solidarizar com o outro, eu posso comprometer a minha permanência dentro do local de trabalho. É uma ruptura com aquela ideia que era muito comum no ABC Paulista. Eu lembro das camisetas, do bonequinho dos metalúrgicos, dizendo: mexeu com meu companheiro, mexeu comigo. Isso foi rompido, né? Uma banalização da injustiça social, como o Christophe Dejoux sinalizou num dos livros, num dos títulos do livro dele. Então, a sensação permanente de se sentir fora do lugar, de ser, quando você diz que não concorda, ser classificado como resistente à mudança, ou seja, o problema é você, né? De sentir-se o tempo todo responsabilizado pelo mau desempenho da equipe e pelo seu mau desempenho, e não pelo sistema que está ali colocado, que não te garante que haja um bom desempenho, porque você tem que ser sempre alavancado a fazer mais e mais e mais e mais, né? O resultado disso tem sido um profundo adoecimento da classe trabalhadora, né? No Brasil, esse processo tem expressões bastante particulares, peculiares. A gente tem que entender o processo de precarização do trabalho no Brasil a partir da nossa condição histórica, né, de país dependente, né, de país em que o mercado de trabalho sempre foi excludente, né, mesmo no auge da aplicação da legislação trabalhista, da CLT, a gente sempre teve um contingente muito grande de trabalhadores informais, precários, o que faz com que, quando essas medidas chegam no país de maneira muito forte, principalmente ali no final dos anos 80, início da década de 90, para mim o marco são as câmaras setoriais da indústria automobilística, que fazem com que sindicatos, empresas e Estado negociem o processo de reestruturação produtiva, uma reestruturação negociada, defendida pelo sindicalismo na época como garantidora de postos de trabalho, que não se efetivou, ou seja, os trabalhadores foram abrindo mão dos direitos, e a indústria reestruturando e aprofundando os seus processos de exploração. Então, quando essas medidas chegam com força aqui, elas já encontram uma classe trabalhadora com proteções bastante frágeis, né? Bastante frágeis. Então, o processo se dá de uma maneira a acentuar profundamente a miserabilidade, né? E agora, no contexto, já tentando encaminhar para o final, para deixar escutar minha colega de mesa, agora, no contexto da pandemia, o que a gente tem observado, antes da pandemia, né? O que a gente tem observado na última década é uma acentuação disso com os processos de uberização do trabalho, né? Ou seja, há um salto tecnológico acontecendo, e esse salto tecnológico tem se convertido numa série de medidas que precarizam ainda mais o trabalho. Ou seja, você tem uma empresa como a Uber, por exemplo, que se glorifica por não ter nenhum carro de propriedade dela. Claro, né? Ela externalizou todos os custos da operação dela para os trabalhadores. São eles que compram os carros, pagam os carros, fazem a manutenção dos carros, pagam impostos, né? Abastecem, e tem que trabalhar e ainda dar uma parcela do trabalho deles para essa corporação.
esse processo de uberização do trabalho, que vai além dos motoristas desses carros, que vem atingindo de maneira muito forte a classe trabalhadora como um todo, né, se veem acentuados no contexto da pandemia. Então, é muito curioso que se veja que o governo fala o tempo todo na volta à normalidade, mas que continue a projetar medidas de profunda precarização do trabalho sob o pretexto da pandemia, como, por exemplo, a possibilidade de poder contratar trabalhadores demitidos numa mesma empresa com salários inferiores, que é uma medida recentemente anunciada pelo governo federal e que fere um direito que sempre que foi estabelecido por lei como impossível uma empresa demitir alguém e contratar no mês seguinte com salário reduzido, e agora, né, pela lógica do governo, é possível. Então, enfim, né, esse conjunto de situações que se exacerbam na pandemia. A pandemia não cria essa situação, ela exacerba. E, ao mesmo tempo que ela exacerba desigualdades, ela tem servido como um laboratório de medidas de precarização do trabalho por parte do capital. Ou seja, já se fala bastante de que nada será como antes. Já se descobriu que o trabalho remoto pode ser bastante lucrativo, né, até porque novamente se externaliza os custos do processo de trabalho com os trabalhadores pagando sua internet, usando seus computadores, né? Usando seu ambiente de trabalho de casa para exercer atividade e produzindo e sendo muito mais produtivos e intensificando seu trabalho de uma maneira muito maior do que nos locais de trabalho tradicionais. Então, já se fala fortemente disso. Terminando, né? Sim, mas você fica à vontade, viu, para acabar. Tá bem. Tem 5 minutos aí e a gente quer te ouvir também, a gente te espera. Bom, tudo bem. Então, quando a gente entra nesse período da chamada crise sanitária, o que chama atenção, né? Chama atenção alguns números, né? A gente já vinha de um contexto com um exército de desocupados, né, bastante grande, né? Os indicadores de desemprego eram altíssimos, e é preciso lembrar vocês de quando a gente fala de desemprego, a gente não está falando da pessoa que está sem vínculo formal de trabalho. As pesquisas que medem desemprego, como o IBGE, né, o PNAD do IBGE, elas consideram como desocupado, essa é a expressão correta que se usa, né, como desocupado aquele que não exerceu nenhuma atividade remunerada na última semana, ou seja, se o pesquisador do IBGE entrevistar alguém e essa pessoa disser que vendeu bala no Farol, né, ou qualquer outra coisa, flanela, meia, etc., e recebeu por isso uma remuneração, ela está fora do indicador de desocupação, mesmo que ela tenha feito essa atividade uma única vez naquela semana, e independente da remuneração que ela tenha recebido. Então, os dados de desemprego nossos, que já são bastante alarmantes, se fala em se chegar no indicador bem superior ao que já está. Ultimamente, a gente já tem mais de 12 milhões de desocupados dentro desses critérios, né? Se fala de chegar a um indicador bem superior a curto prazo, tem que ser problematizados, porque dentro dos ocupados há um contingente muito grande de trabalhadores, que é o que se chama de subocupados, né? Estava aí no último levantamento que eu vi do IBGE do primeiro trimestre, em 19,4 milhões de subocupados e desocupados somados juntos, que são pessoas que exercem uma jornada de trabalho inferior àquela que elas gostariam de exercer, não pelo gosto de trabalhar, mas pela necessidade de se sustentar, né? Fora isso, a pandemia exacerbou para nós, visibilizou, né, a miséria, né? Porque quando se abriu a inscrição para o acesso ao auxílio emergencial, mais de 100 milhões de pessoas se inscreveram, né? Ou seja, fala bastante do nosso país e do grau de miséria que existe nele, fala bastante do impacto da reforma trabalhista na vida desses trabalhadores, ou seja, pessoas que viraram autônomas, né? Patrões de si mesmas, né? E na hora que a pandemia chegou, não puderam tocar os seus negócios e se viram sem pai nem mãe, né? Sem nenhum direito, sem nenhuma proteção e desesperadas para poder receber os R$600 de auxílio emergência para não passar fome junto com os seus familiares, né? Quase 1 milhão de solicitações de seguro-desemprego já em maio, né? Esse número está bem maior agora. E a perda de direitos, né? A pandemia está sendo utilizada como um momento para
atacar ainda mais os direitos da classe trabalhadora. Por enquanto, o que eu tenho para dizer para a gente abrir a discussão é isso, dizer que a gente tem muitos desafios pela frente, né? O que está se constituindo no país e no mundo, né? É um exército de sobrantes, né? E o movimento sindical tem um desafio enorme de como vai fazer para contribuir para que a gente consiga organizar essas pessoas para resistir a esses ataques, até porque o que está colocado não é a necessidade de uma reforma aqui ou outra ali no capitalismo, mas sim de a gente pensar se de fato é esse o mundo que a gente quer viver, se é essa lógica de sociedade que põe o mercado acima das vidas, que é a lógica que nos interessa, e que sociedade, que mundo a gente vai deixar para as próximas gerações. É isso. Obrigada, Lucy. Sabe o que eu queria te pedir? Para você contar para a gente o nome do seu livro, porque tem um livro muito importante, né? Eu acho que é um espaço muito importante. Pode contar para a gente, por favor. O meu livro chama Reestruturação Produtiva, Saúde e Degradação do Trabalho. Ele é uma pesquisa, ele é resultado da minha pesquisa de doutorado, e é o momento em que eu estabeleço nas minhas pesquisas, e a partir daí não consegui mais me desvencilhar disso, porque não tem como, a relação entre degradação do trabalho e processos de adoecimento. Ok, muito obrigada, gente. Ajudem a gente a compartilhar, né, no Facebook de vocês, nos grupos, a página do Sinsprev, porque a gente está passando ao vivo e é muito importante, quanto mais gente a gente puder alcançar. Então, dá um toque lá nos grupos de Zap. E também, eu não falei no começo, mas a nossa mesa é composta por mulheres, né? Então, isso é muito importante, o protagonismo das mulheres e das mulheres trabalhadoras. E agradecer as pessoas que estão assistindo pelas redes do Sinsprev, que estão mandando bastante comentários muito positivos, né? E muito felizes, porque essa mesa ela está muito, muito rica. E eu vou passar para a Lilian agora, que também vai ter de 20 a 25 minutos. Lilian, faltando 5 minutos eu te aviso, tá bom? E eu queria pedir, se tiver questionamentos para as palestrantes, vocês começarem a colocar ali no chat, que aí no final a gente pode ler e elas podem fazer as conclusões também em cima dos questionamentos, comentários, o que tiver ali para interação com as palestrantes, tá bom? Muito obrigada, Lilian, é com você. Obrigada, Polly. Primeiro, boa tarde, né, a todas, a todos que estão acompanhando, seja no grupo, né, da reunião, as colegas e os colegas do INSS, seja por meio do canal do Sinsprev. Primeiro, em nome do Cefes, né, da gestão Melhoria da Luta com Raça e Classe em Defesa do Serviço Social, queria saudar a iniciativa do Sinsprev São Paulo, né, um sindicato que sempre é muito parceiro nas lutas do serviço social, né, está sempre articulado com o CREA São Paulo, aí, saudar os colegas e as colegas do INSS como servidora, né, que sou dessa instituição, os assistentes sociais em especial, e me solidarizar, né, com mais uma perda diante de tantas perdas, né, a gente se solidariza enquanto servidora do INSS, enquanto assistente social, que também perdemos colegas lutadores e lutadoras que estão na linha de frente, e como trabalhadora mesmo, diante desse número gigantesco de perdas de vidas, que massivamente se expressa na classe trabalhadora, nos setores mais pauperizados, né, da população. Então, fica a nossa solidariedade e agradecimento por esse espaço, por essa oportunidade de estar debatendo, principalmente pela participação, né, da categoria. A gente tem uma categoria profissional expressivamente feminina, e aí nesse momento de pandemia a gente sabe o quanto tem sido difícil trabalhar em casa, acompanhar os debates, porque a gente tem a responsabilidade com os filhos, né, que ainda infelizmente sobra para a mulher, a gente toda a pressão do trabalho doméstico, então de fato está se dispondo, depois de jornada de trabalho, né, a semana inteira, depois da dupla, tripla jornada, dos cuidados, de todo esse momento de ansiedade, está se dispondo num sábado à tarde a estar aqui discutindo, de fato, é um compromisso muito grande, né? Então, agradecer e parabenizar essa força, essa disposição para a luta. Então, a maravilhosa fala da Lucia, acho que já apontou muitas coisas, né? Me ajuda muito
nesse diálogo que eu quero travar aqui, que na verdade é uma conversa mesmo, né? Uma conversa com as colegas, pensando um pouco do futuro que a gente quer construir dentro da instituição, para o serviço social, mas para a concepção de país e de mundo que a gente quer. Então, para fazer o recorte para o INSS, para o serviço social, acho que primeiro só reforçar, né, que a gente faz o recorte, mas dentro de uma totalidade, de uma perspectiva global, de um processo de reordenamento, né, que o Capital faz, a Lucy já apontou na fala dela, a partir da década de 70, né, final de 60, início dos anos 1970, como forma de responder ao que o Mesaros nomeia como a crise estrutural do capital, né? E aí o capitalismo, em diversas frentes, vai traçar processos de reestruturação na tentativa de manter sua espiral de crescimento de acumulação capital. E aí, além da gente sofrer todo esse processo também no serviço público, né, que o Lucy trouxe tão bem, da reestruturação produtiva, a gente tem uma perspectiva de um projeto neoliberal que, nesse momento, né, a gente percebe uma intensificação desse direcionamento de forma global para os estados, inclusive aqui no Estado brasileiro. Então, a gente está falando, né, do INSS, do Instituto que trabalha, que administra os benefícios assistenciais, dos benefícios assistentes sociais fundamentais e, né, principalmente, os benefícios previdenciários, dentro de um processo de reorganização e reestrutura do Estado, né, e do trabalho, em que pese a gente ter saído no final da década de 80, de um processo de luta e vitória, né, de redemocratização do país, em que a gente consegue avançar no debate do campo dos direitos e das políticas sociais, a gente imediatamente passa a sofrer um longo processo de tentativas de desconfiguração das políticas sociais, né, da Seguridade Social e da política de previdência social. E a gente percebe que ao longo desses anos, né, e trazendo para a política de previdência, a gente tem, desde o governo FHC, né, a gente inicia um processo de contra-reformas da política de previdência social, que são diretamente ligadas em processos de reordenamento, reorganização do Instituto Nacional de Seguro Social e, obviamente, do trabalho dos assistentes sociais dentro dessa instituição. A gente vai ter uma inversão, um processo de contra-reformas que caminham para uma inversão da lógica, né, e imposição de uma lógica de seguro em contrapartida à lógica de seguridade social que até então a gente consegue na Constituição de 88. Então, a gente tem esse longo processo de contra-reformas, sempre alinhado a um processo de mudanças dentro da instituição e de lutas que, ainda que tenha uma ofensiva, né, do modelo de produção capitalista, a gente percebe que provoca, e aí considerando a correlação de forças até então, provoca também um processo de luta e resistência, né, um processo de luta e resistência, tanto no sentido da defesa das políticas sociais, da seguridade social, né, movimentação dos movimentos sociais, do conjunto da sociedade e também do conjunto do serviço público federal, né, e aí também trazendo para o INSS, no sentido de enfrentar os ataques que são também resposta e alinhamento dessa reestruturação do Estado, dessa tentativa de enxugamento do Estado no aspecto da área social, né, para apropriação do fundo público, do orçamento da Seguridade, para os investimentos no capital financeiro, né, para os interesses internacionais, por meio do pagamento de dívidas. Então, a gente percebe que constantemente, ao longo desse processo histórico, a gente vive um processo de luta, resistência, alguns avanços, algumas derrotas, a depender da correlação de forças, mas é inegável que, a partir do golpe de 2016, né, que derruba a Dilma da presidência da República e se assume Temer, e aí a gente tem todo um processo que representa um grande retrocesso nos direitos sociais, nos direitos trabalhistas, a gente tem visivelmente e sensivelmente uma mudança na correlação de forças, né, e uma ampliação, uma aceleração na perda de direitos, né, da classe trabalhadora e também no sentido do campo dos direitos sociais e das políticas sociais, né, a exemplo das contra-reformas trabalhistas, da contra-reforma da Previdência, que a gente tem o ano passado,
e que é expresso, né, esse projeto de ataques e de retrocessos é expresso com a chegada do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que expressa e representa justamente esse projeto que consegue se colocar como a direção do Estado brasileiro e impetra ataques gigantescos para os direitos sociais, para o campo do trabalho. Para o INSS, penso que o Luci foi falando e eu fui lembrando, né, tudo que a gente tem passado. Dentro desse contexto como um todo, a gente não é isolado, mas de fato parece que o INSS ele tem cumprido ao longo da história, dentro do Estado, né, no serviço público, um papel de modelo, né, de piloto dos péssimos exemplos e das péssimas tentativas de desmonte da estrutura pública, dos serviços. A gente vem no enfrentamento de muitos anos, serviço social inclusive, né, de tentativas de retirada da estrutura, de tentativas de esvaziamento, e também percebe significativamente uma mudança muito grande a partir de 2016, que penso que podemos demarcar como marco desse processo a implantação dos pilotos e dos planos, né, que hoje já está consolidado, do que é o INSS digital e das tentativas do trabalho remoto, que hoje também já é uma realidade, porque o INSS digital ele vai muito além do que simplesmente a passagem à oferta dos serviços previdenciários, né, na rede mundial de computadores. Ele expressa, na verdade, todo um reordenamento, toda uma mudança de perspectiva dentro da instituição, né, que significa negativa de direitos, que significa uma intensidade muito grande no olhar fiscalizatório e não concessório, né, dos benefícios, e não de entender esses benefícios como direito. Ele se representa um isolamento dos servidores, né, um esvaziamento das funções. No serviço social, a gente tem dialogado muito em relação a isso, porque também representa mudanças nos fluxos e processos de trabalho que vão no intuito de, por meio de medidas administrativas, interferir nas áreas técnicas, né, nos conhecimentos profissionais, nas competências profissionais, esvaziar o sentido das ações, dificultar ainda mais o acesso à informação e aos benefícios, à política como um todo. Então, na era da informação, na era do mundo digital, a gente tem a utilização dessa ferramenta, na verdade, como mecanismo de retirada de acesso, como dificuldade de acesso à informação e aos direitos sociais. Então, penso que o INSS, mais uma vez, aparece, de fato, como um marco disso, que é algo que, né, se estende para todo o Estado brasileiro, mas um plano piloto, né, dessa experiência, dessa tentativa, que representa, na verdade, retrocesso e está completamente aliado à proposta de política de previdência social desse Estado, né, ao desmonte da Seguridade e às mudanças que vêm ocorrendo e os retrocessos no campo do trabalho, né? Então, a gente está falando de todo um quebra-cabeças que vai se articulando e que representa a grande derrota para os trabalhadores. E aí, se a gente atua dentro da instituição em que trabalha, né, com esses direitos, com esses benefícios, e lida diretamente com os impactos que significam esse processo de contra-reforma da Previdência, de contra-reforma trabalhista, então a gente tem diretamente um impacto grande dentro do nosso trabalho e principalmente num setor que historicamente tem se colocado no enfrentamento, né, a esses retrocessos, no enfrentamento ao esvaziamento dos serviços, no enfrentamento ao desmonte dessa política, inclusive fazendo denúncias e articulando, né? Penso que esse é o cenário que a gente encontra agora em 2020, e é um cenário que, como já foi colocado, a pandemia não traz, né? Ele já vinha sendo desenhado, e, na verdade, esse momento pandêmico, ele acaba sendo utilizado, né, algo que é uma situação de emergência mundial, uma situação que, por si só, já é muito grave, quando se associa a um momento extremamente difícil para a classe trabalhadora, né, que já apontava desafios gigantescos, e já apontava um risco muito grande para o pouco que a gente conseguiu construir ao longo, né, desse período de democratização no país. Quando se associa o momento pandêmico a esse momento que vinha sendo construído, a esse solo desastroso, a gente tem uma situação catastrófica no país, né? Porque a gente tem um governo que não apenas não age como deveria agir, de forma consciente, para tentar reduzir ao máximo os danos causados pela pandemia, você tem um governo, uma gestão
que utiliza o momento pandêmico, utiliza as restrições e as limitações que são colocadas para avançar nos ataques que já vinham desenhados, né? Então, a gente vai ter, nesse momento, um aproveitamento da obrigatoriedade que a gente tem de estar em isolamento, em afastamento, né? Da tentativa de garantir alguma, não sei se a palavra é normalidade, mas, enfim, na tentativa de seguir com o trabalho que é possível, né? O governo se aproveita disso para justificar e aplicar, inclusive se aproveitando do isolamento no sentido do reconhecimento de você não estar no ambiente de trabalho e não poder compartilhar e dialogar, que era algo que a gente também já denunciava no INSS, né? Com a proposta do governo, da direção do INSS, de programas em que o servidor sai da agência e trabalha em casa com uma lógica produtivista, né, que é algo que também o INSS Digital traz junto, né, nessa perspectiva do acesso, que é implementar e impor uma lógica produtivista para os servidores alinhada aos seus salários, né, em detrimento de um projeto de carreira, em detrimento de uma qualificação e de um plano de salários que atenda às necessidades dos trabalhadores. Então, você vai ter o aprofundamento de toda essa situação que já vinha sendo desenhada no momento em que a gente não pode, de fato, se organizar como necessitaria para fazer enfrentamento a tudo isso, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, tudo que foi desenhado ao longo desses últimos anos, ao longo desses 3 anos, mais precisamente, como forma, inclusive, de mapear, maquiar a realidade, né? E trazer dados e tentar construir um cenário completamente irreal, né, que não dialoga com a realidade da Previdência Social, não dialoga com a realidade dos servidores e das servidoras do Instituto Nacional de Seguro Social e não dialoga principalmente com a realidade da população brasileira que demanda os serviços, né? Então, na verdade, nesse momento em que a pandemia escancara as limitações do capitalismo, as limitações desse modo de produção e dessa perspectiva de Estado mínimo para os direitos sociais, no sentido de que não consegue garantir a sobrevivência das pessoas, não consegue garantir a manutenção da vida humana em patamares mínimos de dignidade, você tem esse escancaramento, mas você tem um Estado que tenta maquiar toda essa situação e vende um projeto de enxugamento e vende um projeto, né, de uma falsa modernização, que seria no sentido de ampliar e melhorar e qualificar a prestação de serviço, mas que, na verdade, está desmontando e precarizando ainda mais os serviços públicos, né? Então, você vai ter a maquiagem de dados, você vai ter nesse momento em que se mostra o quanto que frágil todos os problemas do INSS Digital, que deveriam, nesse momento, ser trabalhados na perspectiva de ampliar e reordenar a instituição. Você tem isso sendo vendido como sendo a resposta e o resultado. Penso que no serviço social, esse momento de pandemia serviu para explicitar o quanto que é impossível e inviável a realização do nosso trabalho em caráter remoto, né, em teletrabalho, sem o contato com a população usuária, e o quanto que o trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses anos, ainda que enfrentando, né, por parte da gestão, de forma consciente, tentativas de ingerência no sentido de impossibilitar o trabalho, fragilizar o trabalho que a gente faz, as articulações que a gente constrói com a população, com os movimentos sociais, com a rede, o que a gente consegue desenvolver hoje nessa situação, né, o trabalho que a gente consegue desenvolver numa situação de ser obrigada a ficar em trabalho remoto, é consequência desse processo de articulação que a gente construiu ao longo do tempo e do contato com a rede, né, e da articulação com os movimentos, com as representações da comunidade e a referência que a gente tem junto à população usuária, né? Extremamente limitado, extremamente difícil, mas que ainda consegue, por conta desse trabalho que a gente faz, que tão duramente tem sofrido ataques ao longo do tempo, né? E vem sendo uma luta constante, cotidiana, no enfrentamento de uma perspectiva de direção que quer esvaziar e dificultar cada vez mais o acesso aos serviços. Então, penso que, diante do que está colocado agora, e aí a gente não está falando do INSS, mas, na verdade, é algo que se estende para o governo, para o Estado como um todo e para os serviços públicos como um todo, né? A exemplo do debate agora que as universidades vêm enfrentando, da tentativa de imposição do ensino à distância, da instrução normativa número 65,
né, de 30 de julho, que vem propor o teletrabalho como uma medida pós-pandemia para o Serviço Público Federal. A gente tem a obrigação, nesse momento, de trazer à tona o que são essas falhas, né, trazer à tona, inclusive, o péssimo exemplo do que é o INSS digital, que tem excluído milhares de pessoas do acesso à política de previdência, do acesso à informação de sequer conseguir requerer um benefício, né? Que tem empurrado essas pessoas para buscar ações intermediárias, né? Que ampliou o número de indeferimento dos benefícios, o número de procura por recursos e processos judiciais. Então, a gente precisa trazer à tona esses dados, denunciar esses dados, e ainda que seja extremamente necessário um diálogo e uma construção, né, de dar respostas ao que nos cabe no sentido do que é a proposta do serviço social diante desse plano de reestruturação que está colocado, a proposta dos servidores do INSS, né, diante desse plano de reestruturação que ignora completamente o que foi de fato esses anos de experiência do INSS digital, é extremamente necessário que a gente consiga levar para fora, né, essas informações, dialogar com a população, dialogar com os movimentos, mas também se associar à luta geral do movimento dos servidores públicos federais, municipais, estaduais, né, porque é o que se coloca para todo o conjunto de servidores e dos trabalhadores, no sentido de que a única forma da gente, de fato, conseguir mantendo resistência e avançar dessa situação que a gente está para uma outra situação é mover o conjunto da classe trabalhadora, né, é destruir esse projeto que está colocado aí e construir outra perspectiva e reconstruir, na verdade, tudo que já foi desmontado no campo dos direitos sociais, né? Entendo que é fundamental que a gente consiga, nessa tarde de debates, apresentar em cima do que está colocado já, né, para a instituição, do que seria esse projeto de reestruturação, o que de fato a gente entende como sendo uma perspectiva de trabalho com qualidade, na perspectiva da garantia dos direitos. Penso que o Serviço Social do INSS, assim como, né, nossa categoria como um todo, consegue fazer um diálogo que não cai no campo do endogenismo, do corporativismo, mas que, sim, pauta condições éticas e técnicas de trabalho a partir do compromisso ético que a gente tem com a prestação de serviços, com a classe trabalhadora, né? Então, entendo que, à medida que a gente tem por obrigação nessa tarde, né, uma tarefa árdua, que é pensar e propor para o nosso espaço profissional. Fechamento, Lilian. Tá, para o nosso exercício profissional, medidas de resistência ao que vem sendo colocado de imposição que desrespeita completamente o que foram 80 anos de construção, né, e de legitimidade do exercício profissional, sempre muito articulado com os direitos da população, né? Penso que a gente precisa pensar como que a gente movimenta o conjunto dos servidores do INSS, como que a gente linka isso com a pauta geral do projeto que está sendo colocado para o Estado brasileiro, para a Seguridade Social, e a organização geral da classe trabalhadora, porque, de fato, o momento que a gente vive, a correlação de forças que está colocada, não vai permitir que a gente tenha ilhas ou que a gente consiga resistir de forma isolada, né, ou que determinada instituição ou setor consiga se manter ileso ao que está sendo colocado como projeto de rolo professor, de passar a boiada como um todo. Eu concluo. Obrigada, Polly. Obrigada, Lilian. Desculpa, gente, eu fico aqui, tem que avisar 5 minutos. Eu tento avisar com todo jeitinho, mas não tem muito jeito, né? Então, a gente tem uma proposta, gente. Não chegou nenhuma pergunta aqui pelo chat, né? E a ideia é a gente aproveitar mais um pouquinho das nossas palestrantes e encerrar às 16 horas, para que elas consigam fazer um fechamento também, interagindo com a gente. Tem uma proposta da gente fazer 7 inscrições de 3 minutos, o que dariam 21 minutos, e ainda sobrariam aí alguns minutos para elas conseguirem fazer a conclusão. Eu não peguei nenhuma pergunta aqui pelo chat, a gente pode fazer assim, abrir 7 inscrições, os 7 primeiros inscritos que chegarem aqui no chat seriam para fazer pergunta ou fazer algum comentário a respeito da explanação, e até, né, pedir mais um pouquinho aí, um chorinho do comentário a respeito dos temas, pode ser? Então, eu estou de olho aqui no chat. São 3 horas e 22 minutos, 7 inscrições, a gente iria até mais ou menos 3
3h45, 3h50, e aí até as 16, 16h05 elas fechariam. Estou aguardando, gente, está em aberto aqui. Som... Ah, voltou a funcionar. É assim mesmo, né, gente? Tudo são experiências novas, esse mundo virtual. A Deise se inscreveu. Eu acho que você já pode começar a falar, Deise, e a hora que der 2 minutinhos eu te aviso, pode ser? E aí, concluindo até 3 minutos, e aí a gente vai pegando as inscrições aqui pelo chat. Pode começar, Deise. Olha, pede para encerrar na terceira inscrição. Certo, a gente pode fazer isso, encerrar na terceira inscrição. Qual é o problema? Se até a terceira inscrição a gente tiver 20 inscritos, a gente vai ter que ter um acordo de que a gente vai ficar até mais tarde aqui, né? Então, assim, eu acho que até pode encerrar na terceira inscrição, mas tem um limite aí de 7 inscrições, porque senão as palestrantes também têm compromisso, né? É isso, Polly. 7 inscrições e encerra até a terceira, tá bom? Até a terceira fala, certo, gente? Pode começar, Deise. Assim, gente, é improvisado. Hoje eu estou mais improvisada do que os improvisos. Parabéns, gente. Eu penso que é isso. Eu queria, assim, para mim é uma felicidade imensa, né? A gente conseguir, assim, algumas pessoas que venham dialogar com a gente sobre essas questões que a gente está passando agora. Porque a sensação que dá é que nós estamos sozinhos, que não tem mais ninguém, né? Esse problema é um problema dos trabalhadores do INSS ou dos trabalhadores do serviço social. A hora que você vai vendo, isso é uma coisa que está acontecendo no país, né? E requer que os trabalhadores façam uma reflexão sobre o que está acontecendo, trabalhadores e trabalhadoras, faz uma reflexão do que está acontecendo e como nós vamos reagir a isso. Porque às vezes a gente acha que é só a gente que está com esse problema e que já está tudo dado. Ocorre o seguinte, não sei como é que os palestrantes estão vendo essas questões, eu penso que se faz mais do que necessário a gente se auto-organizar mesmo, nos organizar, porque o que o governo está fazendo conosco está nos tirando dos locais de trabalho, aí já foi muito, muito explicitado pelas palestrantes. Uma andorinha só não faz verão, né? A partir do momento que você sai do seu local de trabalho, que o seu trabalho fica precarizado, carteira que não entra ninguém, que não tem concurso, é presa fácil, né? E a gente pôde perceber esses 4 meses o tanto que os trabalhadores da iniciativa privada estão sofrendo no sentido de que realmente estão sendo demitidos e contratados logo em seguida com salário rebaixado pela terceirizada, né? Eu acho que a gente tem que refletir sobre é isso que nós queremos para nós, né? É isso que eu penso que eu acho que a gente vai ter que refletir. E fiquei muito feliz com a fala da Lucy, para finalizar, quando ela falou que quando a gente reage, a tendência é se sentir um pouco isolado, mas eu percebi o seguinte, apesar de isolado, a gente tem posição. E se você tem posição, no primeiro momento, para a gente que é mais velha e que ficou todo esse tempo aí, mais de 30 anos na Previdência Social, é quase que natural. A primeira reação, ele se apresenta, né? O projeto do governo se apresenta muito bacana.
Aí eu acho que essa é a função nossa enquanto vanguarda do movimento, né? É desmistificar essa conversa do governo, que esse projeto é maravilhoso. Obrigado pelos palestrantes aí, pelo que foi colocado para nós, e discutir como vamos nos organizar para derrotar esse capital e esse governo. Cortou a fala da Deise ou você encerrou, Deise? Já encerrei, não era 3 minutos? Era assim, é que ficou mudo aqui para mim, aí eu fiquei em dúvida. Obrigada. Eu desliguei. Tá bom, tá aberto, gente, aqui as inscrições. Olha, só um aviso para quando a pessoa for falar, para abrir a câmera. Ok. Eu não liguei, porque o meu cai, gente. Eu não posso ficar ligando, senão eu perco o raciocínio. Tá bom, Deise. Olha, temos a Andresa inscrita, e a gente ainda tem, gente, depois da Andresa, mais 5 falas aí de 3 minutinhos, tá bom? Pode começar, Andresa. Estou marcando o teu tempo aqui. Boa tarde a todas e todos. Quero saudar aí a mesa, Lucy, a Lília. É uma tarde aí de muita reflexão e trabalho, né? Acho que o encontro foi aí pela programação pensado de uma forma aí a gente refletir o nosso trabalho e toda dentro dessa conjuntura que a gente vive. E falando de INSS aí com base nas falas dessa primeira mesa, eu queria comentar um pouquinho aí com relação aos terceirizados do INSS, né? Quando a Lucy começa a trazer alguns elementos aí da classe trabalhadora, essa semana o pessoal que é da segurança me acionou e comentou comigo que o contrato deles dentro do INSS foi reduzido de trabalho deles, foram reduzir o esquema que eles trabalham. Acho que o seu som está falhando, de horas, né? E se vão ganhar um salário mínimo. Oi? Oi, Polly? O seu som falha, às vezes. Vão ganhar um salário mínimo. Tá. Então, esses trabalhadores da segurança que estão na agência vão ganhar um salário mínimo. Então, assim, já são terceirizados, a gente sabe como funciona a questão dos contratos dentro do INSS, né? Que uma empresa assume a licitação da outra, alguns acabam contratando os mesmos trabalhadores, que aí não tem o seu gozo de férias, não tem o período aí de descanso que a gente tanto lutou aí na história, e de repente agora eles ganham um salário mínimo e tem toda uma legislação aí com os seus direitos com relação à questão da segurança, né? Que é afetado, né? Então é um contrato atrás do outro contrato que é quebrado e vai destruindo aí o que se tem de benefícios e direitos. E na questão do atendimento mesmo, a gente está vendo um INSS hoje da forma do trabalho remoto. Quem está no plantão, como eu, a gente que fez que está no serviço social, a gente vê aí a dificuldade que a classe trabalhadora tem de acessar os meios de comunicação, né? E a gente sabe também que aquele trabalhador que ia até a agência do INSS conversar com o assistente social ali, ele muitas vezes não está tendo nem essa possibilidade de acessar o plantão. Então, assim, a gente vive tempos, assim, eu acho que de extrema exploração do trabalhador, conflitos aí com relação à prestação de serviços que a gente tem, né, que o INSS teria que oferecer, e também redução da nossa jornada de trabalho e também dos nossos, a gente sabe que o tempo médio para a gente fazer uma avaliação social da pessoa com deficiência é diminuída sem que a gente esteja no processo de discussão
de 60 minutos para 30, né? Então, a gente, como que eles colocam tempo de atendimento numa questão tão séria que aí vai atingir a vida laboral ou a história de vida de uma pessoa, né? Então, são questões aí a gente trazer e refletir nessa tarde. Bom, gente, muito obrigada, Andresa. Desculpa aí as minhas interrupções. Gente, a gente tem aí 1, 2, 3, mais 5 vagas. O terceiro inscrito vai chegar já, estou sentindo. E aí, na terceira fala, a gente encerra as inscrições. Vamos esperar um pouquinho. A Thaís está inscrita. Então, Thaís, na sua fala, a gente encerra as inscrições. 3 minutos. Eu fiquei esperando para ver se ninguém mais ia se inscrever. Primeiramente, parabenizar aí a Lucy e a Lília. Foi excelente aí as colocações que vocês fizeram. Eu gostaria de fazer aí um questionamento com relação à fala da Lucy sobre a uberização do trabalho. Nós estamos vendo, dentro do INSS, a questão da ampliação do regime de metas, né? E potencializado pela pandemia na questão do teletrabalho. Os trabalhadores passam aí a trabalhar em sobrejornada, não tem-se mais o controle de jornada, a gente tem dificuldade já de separar a vida privada do trabalho e nós temos aí vários desafios colocados. Essa questão das metas não é uma questão que foi discutida com os trabalhadores, ela foi imposta. A questão do teletrabalho é uma mudança que está ocorrendo no mundo do trabalho, aí já vem do mundo inteiro, e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, tanto Lucy quanto Lília, o que vocês acham que é possível fazer aí no movimento sindical e também na organização dos trabalhadores para que a gente possa lutar contra essas novas formas de precarização do trabalho. Qual vai ser o papel aí do movimento sindical? Como é que os trabalhadores têm que incidir? O sistema de metas ele já está dado, né? Na maioria dos locais, na maioria para a maioria dos trabalhadores, ele já está colocado. Como é que a gente deve fazer essa discussão com os trabalhadores? E qual que vai ser o papel do movimento sindical nisso? O papel dos conselhos nisso? Eu termino por aqui. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Olha, foi só 1 minuto e meio. Vamos lá, gente. O próximo é o Fábio. Eu não recebi mais nenhuma inscrição aqui no chat, então a gente encerra as inscrições, tá bom? E depois da fala do Fábio, a gente segue para as palestrantes. Pode falar, Fábio. 3 minutinhos. Boa tarde a todos. Queria primeiramente parabenizar as palestrantes pela ótima palestra até agora, principalmente sobre a questão da reestruturação produtiva da fala da Lucy. Eu gostei muito e fiquei bastante interessado no livro, inclusive. Acho muito importante para contribuir para a nossa organização agora dos trabalhadores, porque o mundo mudou e no capitalismo sempre quando o mundo muda é para ferrar mais a gente, para ser mais não ser tão coloquial na fala. E, na verdade, a minha pergunta vai na mesma linha do que a Thaís perguntou, inclusive eu coloquei no chat, porque o que está colocado de toda essa reestruturação produtiva também, e da questão das formas novas de trabalho, do teletrabalho, das metas e da questão da burguesia ter feito a destruição basicamente da coletividade, da individualização do trabalho, do local de trabalho que você tinha a solidariedade entre trabalhadores, e esse foi o principal ataque da burguesia a isso, porque a classe trabalhadora tem todo o poder na mão para fazer a diferença e fazer a mudança crucial que a gente precisa para a sociedade. E queria, nesse sentido, quais são os desafios esse é um debate grande, mas eu queria que você falasse um pouquinho os desafios para a organização dos trabalhadores, a organização sindical do novo período. O que precisa mudar, melhorar, porque a organização tradicional dos sindicatos, por exemplo,
anterior, ela, nesses novos tempos, por exemplo, nós estamos absolutamente numa quarentena isolada, com uma muito maior dificuldade de organização dos trabalhadores, então nós temos desafios que vão perdurar por muito tempo ainda. Então é importante que discorrer um pouco sobre o assunto, que para mim é um dos nossos principais desafios daqui para frente. Então essa é a minha pergunta. Acho que elas podem discorrer sobre isso no final. Eu já achei muito interessante, tanto a fala da Lucy quanto da Lília, e agradeço a oportunidade de poder expressar e participar dessa rica atividade que está acontecendo agora aqui nessa tarde de sábado. Agradeço, é isso por enquanto. Obrigada, Fábio. Gente, a Mila, que é a nossa jornalista no Sinsprev, está mandando mensagem dizendo que estão chegando pelo Facebook muitas mensagens parabenizando o evento, né, as palestrantes, e ressaltando a importância desse debate. São 15 horas e 39 minutos. Bom, acho que a gente pode aproveitar muito agora, né, as palestrantes, e a gente pode, né, até 10 minutos aí por fala para as palestrantes fazerem as considerações, conclusões, fechamento, responder pergunta. Fiquem à vontade, tá bom? Acho que, de repente, dando 7 minutinhos, eu aviso, então, que faltam 3 para o fechamento. Lucy, fique à vontade. Lucy, a gente quer te ouvir. Agora, estão me escutando? Estamos ouvindo muito bem. Ótimo. Bom, essa coisa da primeira, a ideia... Deixa eu ver, por aqui. A Deise tinha falado lá atrás da ideia do sentimento de estar sozinho, né? Quando eu penso... Eu sou servidora pública também, né? Eu sou professora de uma universidade pública. Quando eu penso na questão dos servidores públicos, eu acho que a gente tem que acrescentar uma coisa a mais aí, sabe? Porque os servidores públicos vêm sendo, já faz bastante tempo, e a tendência é isso piorar, e a gente tem visto isso piorar, têm sido apresentados como se fossem os privilegiados, né? Desde a ascensão das políticas neoliberais, isso, a gente virou o foco da ideia de privilégio, né? Nós temos direitos que os outros trabalhadores não têm e, portanto, somos privilegiados. Acho que cabe a nós e aos nossos sindicatos uma campanha permanente em relação a isso, sabe? Tentar inverter essa lógica de que, primeiro, não somos, né? Os salários e direitos dos servidores públicos, exceto um ou outro setor, não tem nada de extraordinário, né? Por outro lado, né, a ideia do privilégio precisa ser desconstruída, né? Ou seja, qual é o parâmetro? O parâmetro é o da degradação completa do trabalho, né? Então, a lógica é o inverso, né? De que o salário do conjunto da classe trabalhadora e os direitos têm que subir, e não o do resto descer para acompanhar o processo de degradação do trabalho. Então, eu vejo que a gente precisa incorporar. Não foi bem isso que a Deise falou, a Deise estava falando de outra coisa, mas me veio à cabeça essa ideia da nossa particularidade, né? A Thaís falou da questão da uberização do trabalho e da ampliação das metas. As metas, elas são instituídas antes, inclusive, desse processo de uberização do trabalho. É engraçado isso, né? Como as coisas vão se voltando contra a própria classe trabalhadora. Esse sistema de alavancagem por metas é filho dos processos de reestruturação produtiva dos anos 90. Eles estão ligados às famosas participações nos lucros e resultados, né? Que as pessoas, uma parcela, isso entrou com muita força nos metalúrgicos nos anos 90 e depois foi se espalhando para outras categorias, né? Até no serviço público, né? Não tem o mesmo nome, muitas vezes se chama de bônus, bonificação, etc., mas a lógica é a mesma. É você instituir determinados patamares de produtividade que precisam ser alcançados e, a partir dali, supostamente premiar. Bom, mas parece muito bom o negócio, né? E virou uma encalacrada tão grande que é difícil para um sindicalista, para um sindicato, uma diretoria de sindicato, ir para frente de um local de trabalho, ou, sei lá, escrever um jornal, um boletim, criticando esse mecanismo, porque existem categorias que a principal negociação do ano passou a ser
negociar o tal do prêmio, do PLR, ou do PL, né? Mas isso acabou se voltando contra nós, porque isso é pura flexibilização salarial. Ou seja, diminui os benefícios diretos no salário, diminui os reajustes salariais e passa a se criar uma parcela do salário que é flexível, ou seja, que não é incorporada ao salário, mas sim uma parcela flexível dele que está atrelada a uma intensificação do trabalho, uma maior intensificação do trabalho e uma maior produtividade do trabalho. O resultado disso, que a gente tem visto principalmente nas fábricas, é de um monte de trabalhadores e trabalhadoras com ler-dort, lesionados, e com todas as repercussões psíquicas que têm esses processos de adoecimento, que não são processos de adoecimento que atingem só o corpo no ponto de vista da sua constituição física, né? Mas atinge o corpo como um todo, o corpo e a alma, né? Porque um trabalhador que está incapacitado, mesmo que parcialmente para o trabalho, é um trabalhador que é mais... primeiro que ele perdeu a sua principal fonte de sobrevivência, que é o seu corpo, né? Poder trabalhar, para poder se sustentar. Na nossa sociedade é isso, as pessoas vendem sua força de trabalho. Se esse corpo foi danificado, entre aspas, né? Não é uma boa expressão, mas se ele está destruído pelo processo de trabalho, esse trabalhador vai ter muita dificuldade de se reinserir no mercado de trabalho e vai faltar a ele o que é essencial, que é a forma de sustento. Numa sociedade onde as pessoas precisam trabalhar para sobreviver, né, isso implica num conjunto de situações nocivas, né, e adoecedoras do ponto de vista psíquico. Então, eu acho que quando a gente fala de metas, a gente primeiro tem que tentar, eu acho, entender e tentar discutir com os trabalhadores como um todo esse caráter nocivo dela. Ela nunca aparece sozinha, ela aparece com um prêmiozinho, né? E o prêmiozinho é a alavancagem para que as pessoas concorram entre si dentro do local de trabalho, que elas trabalhem doentes para não poder ser mal avaliadas e perderem o tal do bônus, e assim vai. Bom, e flexibilizem o seu salário. Nisso, as metas são, sim, como a Thaís coloca, uma ponte muito clara com o trabalho uberizado, que é o trabalho por demanda, né? O trabalho uberizado tem essa característica, né? As pessoas ganham conforme elas cumprem com as demandas dadas, né? Com, entre aspas, né? Prestação de serviço, porque não são prestadores de serviço, são trabalhadores, né? A ideia de prestadores de serviço aí é para descaracterizar o vínculo de trabalho. Mas como é o recebimento, né? O trabalhador do Uber, por exemplo, ele faz uma corrida e, a partir dessa corrida que ele faz, ele ganha X ali estabelecido pela plataforma. As metas são uma pontezinha entre esse trabalho que ainda reserva algumas características de formalização, alguns direitos assegurados, seja pelo Estatuto, seja pela CLT, e esse trabalho completamente desregulado e destituído de direitos, que é o trabalho uberizado. Então, o vínculo está dado, né? E a transição de um para outro é muito rápida, se a gente não tiver cuidado, né? O Fábio coloca uma discussão que, para mim, para todos nós, é bastante difícil, quais são os desafios que a gente tem pela frente, né? São desafios enormes, né? E um deles, porque eu não consigo enxergar nenhuma possibilidade de reverter ainda que parcialmente e conjunturalmente, não estou falando nem de questões estratégicas, históricas, estou falando de coisas imediatas. Essa situação a qual o trabalho está submetido sem grandes mobilizações, né? Sem o processo de mobilização das pessoas, a gente vai ser atropelado, né, por mais e mais formas de precarização do trabalho e degradação, enfim, a gente já beira a barbárie todos os dias, né? A gente visita a barbárie todos os dias, né? E a tendência é que isso piore. Então, eu não consigo ver isso sem processo de mobilização, né? Não tendo luta de classes ativa, ou seja, luta de classe está aí, ou seja, mas não tendo as pessoas ativamente nas ruas, reivindicando, militando, se contrapondo a tudo isso e com um programa, com uma clareza sobre o que querem, enfim, dificilmente a gente reverte essa situação. Então, o desafio está, num primeiro lugar, em reconstruir o senso de coletividade, né?
É óbvio que reconstruir o senso de coletividade não é uma coisa que depende só da liderança sindical, tem a ver com a realidade objetiva, tem a ver com a maneira pela qual as pessoas conseguem compartilhar situações e sentimentos comuns que façam com que elas rompam com o medo individual e construam algo coletivo. Mas o papel da liderança sindical aí, em esclarecer, em buscar organizar, em conhecer a categoria, em levantar questões que são sensíveis a essa categoria, em buscar formas de aliança, em reconstruir laços solidários no interior dela, é fundamental. E aí, mais um desafio está posto, que é o desafio de, por um lado, a gente não abrir mão do que a gente defende enquanto vínculo de trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, ser sensível ao conjunto de formas de ser do trabalho dentro da categoria. Eu vou explicar melhor isso que eu estou dizendo, de que hoje em dia não tem nenhuma categoria profissional que não tenha no seu interior, e os servidores públicos não são exceção a isso, um conjunto de tipos de contratações diferentes que não são aquelas tradicionais, ou seja, não é o trabalhador concursado, estatutário, que está ali, mas aí tem o terceirizado, tem o de tempo parcial, tem, enfim, N formas de contratação. Os sindicatos têm que estar sensíveis à mobilização desses outros trabalhadores e incorporá-los à sua representação. Se não conseguir fazer isso de maneira formal, legal, eu sei que tem as barreiras legais para se fazer isso, que se faça isso por outras vias, que não sejam as formais, mas sejam as informais. Né? Sem a costura dessa unidade, sem que a gente encampe as reivindicações desses outros segmentos que compõem a categoria, a gente vai cair nas dificuldades que são geradas pela fragmentação da classe trabalhadora, que é uma das grandes barreiras que se impõe aos processos de mobilização. Né? E aí, eu acho que 1001 outras coisas precisam ser pensadas, sabe? Agora, recentemente, com a greve nacional dos trabalhadores de aplicativo, particularmente o primeiro ensaio de mobilização que eles fizeram, importante, recentemente, me chamou uma atenção uma coisa, né, uma questão, essa possibilidade, né, de reinventar a luta em espaços diferenciados. Né? Ou seja, o que é isso? Essa categoria que tem como local de trabalho a rua, reinventou a rua como um lugar de mobilização. Né? Nós precisamos também pensar nesses termos, né? Em buscar formas de reinventar nossas formas de luta para poder chamar a atenção das nossas reivindicações e sensibilizar a população. E, para isso, os servidores públicos têm uma questão que também é sensível, né? Que é uma discussão que eu tenho tido, inclusive, com os meus colegas de universidade. Em meio à pandemia, o que a gente faz? Ensino remoto? Não, a gente está contra trazer o EAD para dentro da universidade. Então, a gente tem resistido enormemente a isso, apesar de que está entrando, tá? O ensino remoto e a gente está tendo que lidar com essa situação. Mas eu acho que, nesse contexto da pandemia, com todas as implicações que isso tem, a gente teria que apostar muito firmemente, no caso da universidade, em projeto de extensão e em pesquisa. Por quê? Porque essas duas modalidades, que não implicam em deixar alunos para trás sem poder cumprir com o semestre letivo, etc., elas criam laços muito importantes nossos com a população. E a gente tem que restabelecer esses laços. Né? O serviço público não pode estar distante da população, porque ela é um dos pilares de sustentação da existência do serviço público. Né? E eu acho que a gente tem algo um pouco a favor nesse momento, que é o fato de que, em meio à pandemia, o que ficou evidenciado, e a gente precisa aproveitar essa onda favorável, é de que, sem serviço público, a maioria da população estaria completamente desamparada, porque foi exatamente no Sistema Único de Saúde que a gente conseguiu dar alguma salvaguarda para os setores pobres da população no atendimento, e é exatamente no Serviço Público de Saúde, dele que estão saindo as principais pesquisas que estão dando suporte para se pensar, tanto do ponto de vista das ciências humanas, a pandemia e todas as suas consequências do ponto de vista das repercussões em desigualdade social e tudo mais, como do ponto de vista de pesquisa sobre vacinas, sobre os impactos orgânicos da Covid, etc., etc., etc. A gente tem que empunhar a bandeira de defesa do serviço público e com isso, restabelecer laços ou fortalecer laços com a população. Acho também que a gente tem que começar a voltar à militância, não só dentro dos locais de trabalho,
mas nos bairros, organizar nos bairros, numa classe trabalhadora tão heterogênea, tão fragmentada, com laços tão precários, o bairro tem que ser o lugar de militância dos sindicatos também, junto com as outras organizações que aí se formam. Obrigada, Lucy. Se você não se importar, olha eu aqui pedindo um chorinho, é porque chegou ali pelo chat um comentário, né? Pedindo para vocês comentarem sobre as tentativas do governo de calar os servidores públicos que se pronunciam nas redes sociais contra o governo, né? Então, se você puder, 2, 3 minutinhos, só dar uma palhinha sobre isso, e depois a gente passa para a Lilian, que também vai fazer o fechamento e também pode mencionar sobre isso, mas eu já quero, né, afirmar aqui que o Sinsprev São Paulo, os outros sindicatos estaduais do INSS, Previdência, né, Saúde, e não só os nossos sindicatos, como a FENASPES também, mas todos os demais sindicatos de servidores públicos deverão se organizar para estar denunciando, né, isso, essas ameaças, a perseguição aos servidores públicos e tomando todas as medidas que forem necessárias para barrar esse tipo de violência, né, que é a repressão aos servidores públicos, é censura e remete aí aos tempos da ditadura, né? Então eu vou passar para você, Lucy, de novo, uns 3 minutinhos aí só sobre isso e a gente passa para a Lilian. Obrigada. Eu não li a íntegra do documento que fala disso, apesar de ter conhecimento dele, né? Essa semana foi uma semana bastante corrida, com uma série de demandas de trabalho, e eu não consegui parar para ler atentamente, mas vi os comentários, né, sobre a determinação de que a gente não possa se manifestar publicamente em relação ao governo, e para mim está muito claro, é instrumento de censura, né? De censura e de perseguição. Aliás, isso acontece numa semana em que se a gente tem conhecimento de um dossiê envolvendo trabalhadores da segurança pública e professores universitários. Eu já tinha tido acesso, porque chegou, foi compartilhado nas redes sociais amplamente e foi alvo de representação de parlamentares do PSOL, de um documento em São Paulo, produzido também por gente do mesmo segmento político, que fazia uma listagem com fotos e comentários de um conjunto de pessoas ligadas ao movimento antifascista, né? Então, é uma reprodução em escala nacional de algo que eu cheguei a ver em forma de dossiê produzido por um parlamentar aqui do estado de São Paulo. Então, enfim, é parte de uma postura do governo que defende, cujo presidente não esconde de ninguém que defende a ditadura militar, né? Um governo que tem entre seus integrantes uma legião de militares, e muitos deles declaradamente e publicamente defensores do período da ditadura militar. É de se esperar o quê, né, de um governo desse? Agora, é óbvio que cada ação dessas tem reação, né? A gente precisa organizar a nossa reação a partir das nossas entidades representativas para tornar esse tipo de medida inaceitável. Isso não tem o menor cabimento, né? Isso é censura, não tem outro nome, né? É pura censura e, portanto, inaceitável. Muito obrigada, Lucy. Lilian, é com você também, aí 10 minutinhos para fazer o fechamento. A nossa reação, a partir da nossa... Tá bem, Polly. Nossa, primeiro falar que eu estou extremamente contemplada com a fala da Lucy, maravilhosa. Se não tivesse mais tempo, já estava completamente contemplada no que você colocou, acordo total. Só para, enfim, para mesclar, talvez trazer um pouco para a gente do INSS, acho que dentro desse processo, dessa reorganização do capital, reestruturação produtiva, do neoliberalismo, a gente tem as medidas que a gente sente concretamente, né, na mudança do cotidiano, mas a gente também teve uma longa caminhada de uma construção na subjetividade, né, do individualismo, do fim do processo de organização, das lutas, né? A gente vem de um longo processo em que isso está sendo construído no ideário, no senso comum, de deslegitimar os movimentos, o movimento sindical. Então, inclusive, para a gente chegar onde a gente está hoje, né, não foi
algo dado imediatamente, né? Foi um longo processo, foi um longo caminho semeado para que fosse possível todos esses retrocessos que a gente está vivendo. Na política de previdência, a gente sabe o tanto, né, o quanto que isso foi trabalhado desde o governo FHC, né, e durante todos esses anos, para a gente chegar ao que a gente tem hoje, né, foram anos e décadas trabalhando e desconstruindo a perspectiva de previdência e fazendo com que, inclusive, essa relação entre a reorganização da estrutura institucional, dos processos de trabalho, com as contra-reformas é justamente isso, né? Você parecer que aquilo não é adequado, que aquilo não serve, que o mercado pode suprir, né? Dentro do INSS, eu acho que é muito forte a gente perceber que existe tanto uma construção no sentido de isolar os servidores e também fazer com que os servidores, de alguma forma, olhem para os segurados e seguradas do INSS, né? do Regime Geral de Previdência Social, como sendo aqueles que querem se aproveitar, né? Como sendo aqueles que, de alguma forma, podem fraudar. Teve toda uma investida da instituição ao longo desses anos para que fosse essa perspectiva, né, de fiscalizar, de investigar. Então, você inverte a lógica. E, ao mesmo tempo, também foi construído o inverso, né, da comunidade olhar para o INSS e ser o lugar que não resolve, né, das filas, e responsabilizar o servidor. Né? O processo que a gente teve de reorganização, de implantação do INSS digital, né, dos planos pilotos de processo de trabalho remoto, em que, inclusive, são estabelecidas metas de produtividade, num primeiro momento, a partir do discurso de que você não precisa estar na agência, no desgaste com o atendimento ao público, né? Que você vai alcançar sua meta e depois você vai ganhar mais com bônus, se você conseguir. Foi construindo todo um terreno para a gente chegar agora no momento em que a gente está muito mais isolado do que antes, né? Obviamente, o movimento sindical e a representação sindical fica também muito mais fragilizada, porque você já vem de um ataque geral ao movimento sindical, e aí você tem uma categoria que não se encontra mais num espaço, que não dialoga, né, porque está cada um na sua casa, preocupado com metas, que hoje, inclusive, são utilizadas para pressionar e baixar ainda mais os salários, e numa lógica de pontuação, né, que é num discurso de melhorar e ampliar o atendimento, mas, na verdade, é de precarizar completamente, porque você pontua quantitativamente, né? Falando do nosso trabalho, do trabalho de serviço social, é impossível você pensar como que você vai estabelecer uma meta de pontuação, eu tenho que alcançar 100 pontos e eu vou estabelecer que cada atendimento que eu faço são 10 pontos, se você atende pessoas, né? E cada pessoa tem uma realidade, vai trazer demandas e questões, e você, como que vai ser essa relação, né? E também a forma como vem sendo traduzido isso para os demais servidores do INSS, em que você transforma pessoas e vidas, porque a gente está falando da vida de trabalhadores e trabalhadoras, em processos, em números de processos, em papel, né? O afastamento que se tem. Penso, tenho um total acordo consigo, acho que a gente tem que fazer um movimento, ainda que tenham todas essas dificuldades, porque a gente está chegando muito no limite, né? Ele conseguiu-se muito isolar, afastar, criar uma disputa em que a gente tem uma referência de nivelar por baixo, né? A gente infelizmente tem no contexto o entendimento de que se determinada categoria profissional tem determinado direito ou determinada condição de salário, a gente não luta para alcançar aquilo, a gente luta para que ele perca. Né? Então, a gente que fala, né, enfim, o contexto está numa situação em que a gente começa a achar que é normal querer nivelar por baixo, né? E não a entender que quando uma categoria avança, as demais também podem avançar. Então, penso que a gente tem que fazer um movimento de aproveitar ainda o que a gente tem de referência no território, porque as agências, né, da Previdência Social estão no território, existe, inclusive, né, essa proposta de esvaziar a agência, né, de fechar, de reorganizar, tem muito a ver também com isso, de você tirar daquele território, mas penso que a gente precisa fazer esse movimento de criar essa referência nesse espaço, né, nos territórios que estamos, voltar aos demais trabalhadores, né, às categorias profissionais. A gente trabalha diretamente com benefícios que são ligados ao mundo do trabalho. Né? Então, penso que a gente precisa ter um esforço e de mostrar para essas pessoas, para além do debate que a gente precisa fazer internamente, porque é um esforço conseguir reorganizar uma categoria que está muito pulverizada, né? E nesse momento principalmente, o esforço de organizar internamente, mas da necessidade de mostrar que quando a gente pauta que as metas são um problema inclusive para a garantia desses direitos, são inclusive um problema para a qualidade do serviço prestado. Né? Penso que a gente tem no INSS, como foi, infelizmente, um dos pilotos do governo federal para a implementação de meta, para a implementação de trabalho digital, de prestação de serviço digital, a gente tem muito
muitos dados que a gente pode usar para denunciar isso, né? O INSS digital não é essa beleza que o governo vende, muito pelo contrário. E a gente sabe disso porque a gente está lá no cotidiano, a gente sabe o quanto que as pessoas ficam desesperadas, procurando algum atendimento nas agências e muitas vezes a gente não pode atender, né? Então, penso que a gente precisa utilizar dessa informação que a gente tem e fazer um movimento de mostrar que esse prejuízo não é um prejuízo que ataca apenas o servidor público, né? Além desse processo... 10 minutos, Lília. Tá. Além desse processo que Lucia apresenta da gente desconstruir essa ideia de que o servidor é o privilegiado, né? E de que o serviço público, enfim, não atende, é mostrar o quanto que essas pessoas estão sendo prejudicadas com isso, né? Do quanto que a população, de forma geral, é prejudicada com esse processo de implementação de metas, do quanto que não dialoga com a realidade. E penso que, para concluir, trazendo o que você trouxe, essa medida do governo, que é extremamente ditatorial, autoritária, de perseguição, se coloca porque, apesar de não poder falar que tem algo bom em toda essa situação pandêmica, está sendo tudo muito escancarado, né? Então, de alguma forma, a mídia teve que valorizar o sistema público de saúde, de alguma forma, você teve que dar espaço para o serviço público, né? As pessoas estão sentindo, de forma geral, e algo comum, o quanto que o Estado desestruturado impactou em suas vidas. Então, você, de fato, tem algum tipo de espaço para polemizar e tentar mover, de alguma forma, o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras no enfrentamento da denúncia do caos em que a gente chegou. E aí, nesse momento, é preciso calar, né? É preciso, de todas as formas, evitar que isso seja potencializado. Então, a gente tem que enfrentar, denunciar, e tentar não deixar que isso se coloque como uma realidade. Inclusive, no INSS, a gente já viveu isso, né, de forma diferente, obviamente, mas essa tentativa de silenciamento dos servidores, de falar em nome do INSS, deixando algo muito dúbio. Então, é isso. Para concluir mesmo, Paulo, a gente sempre acaba passando um pouco tempo, perdão. Só agradecer, né? Espero que seja... Eu queria muito participar agora dos debates, não vou conseguir, mas tenho certeza que vai ser muito frutífero o debate agora à tarde, e falar que, enquanto servidora do INSS, enquanto assistente social, né, em nome do Conselho, é na luta que a gente se encontra, né? E apesar de estar tudo muito difícil, a história é um chão para a gente construir, né? Então, não tem nada dado, a gente tem a possibilidade de reverter e construir uma sociabilidade em que a gente seja, de fato, emancipado e plenamente humano. Muito obrigada, Lilian. Bom, a gente só tem a agradecer, né, a Lucy e a Lilian por essa participação tão importante, tão rica e que só deixou a gente com mais vontade. Então, eu tenho certeza que a gente deve fazer outros eventos e a gente vai querer ouvir vocês de novo. Obrigada. Deixa eu aproveitar e agradecer a Lilian pela companhia nessa mesa e agradecer a todos e deixar um beijo para todo mundo também, tá bom? Espero que a gente, no próximo encontro, seja presencial, a gente possa se abraçar e tomar café junto, etc. Obrigada, Lucy. Lilian, você também quer fazer uma despedida final? Acho que ela saiu. Mudo, Lilian. Continua mudo, Lilian. Não, acabei aproveitando para fazer as considerações. Só falar também que foi muito bom dividir esse momento com a Lucy, maravilhosa. Nossa, citou muitas questões, fez pensar muito na nossa realidade no INSS. Então, apesar de estar nessa situação, muito bom ter esse momento que a gente percebe que não está sozinho, né? Obrigada. Obrigada, beijo, abraço para vocês, em nome do Sinsprev São Paulo. Né, em nome de todas as pessoas que estão participando aqui desse evento e que estiveram com a gente até agora pelas redes sociais do Sinsprev. Um forte abraço, gente. Bom, é muito difícil, vocês não imaginam, encerrar aqui com elas e vamos para frente, gente. Eu queria ficar ouvindo, mas a gente tem que seguir, vamos lá. Eu só tenho um recadinho, tá bom? Hoje no canal do Jorge Souto Maior, que é o canal Resenha Trabalhista, vai ter uma live, e o tema e as condições de trabalho dos servidores e servidoras públicas, como estão? Vocês vão poder assistir pelo Facebook, pelo YouTube do Jorge Souto Maior, e a Thaís Antunes, que também é diretora do Sinsprev, estará participando dessa live. Bom, agradecer a todos que estiveram aqui com a gente até agora, e a gente vai continuar, né? A gente vai iniciar agora a mesa 2 desse encontro, que tem como tema
os desafios e a organização política dos trabalhadores do Serviço Social do INSS em meio à pandemia, reabertura das agências da Previdência Social, reestruturação do serviço social, o trabalho remoto e a imposição da substituição da jornada de trabalho por produtividade. E aí eu já quero chamar e apresentar as pessoas que estarão nessa mesa 2. Regiane Ferreira, já estou vendo ela aqui pelo meu